Olá, boa tarde a todos. Primeiro eu queria avisar que os slides da Alexandra vão estar na descrição do link do YouTube, para quem quiser ter acesso, quiser olhar com mais detalhes, coisas que estão lá. E agora, como último evento desse primeiro dia, a gente vai ter a segunda parte da mesa de ciência de dados, onde a gente vai contar com a presença de pessoas com experiência no mercado de trabalho, que vão debater sobre ciência de dados na visão da indústria, contrapondo um pouco a sessão anterior, que trazia uma discussão um pouco mais acadêmica do tema, definir o que era. Bom, para essa sessão eu tenho o prazer de contar com a participação do Gabriel Renault, que é sócio e diretor de análise avançada na Elo Group, o Rodrigo Targino, que além de ex-aluno da matemática aplicada, é professor da EMAP FGV, e o Thiago Dantas, que é diretor de Data Science na Blue. E como moderador a gente vai ter novamente o Fábio Ramos, a quem eu passo a palavra agora. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos convidados por aceitar participar desse evento. Eu vou compartilhar aqui rapidamente. Só um pouco, só para ancorar um pouco das nossas discussões. Então, na última mesa redonda, a gente contou com a presença de profissionais, pesquisadores da área, né? E hoje a gente também tem outros pesquisadores também, mas com pessoas também têm mais experiência, talvez, com o próprio mercado. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu vou começar com o mesmo slide que eu mostrei da última vez. Se a gente olhar aqui a capa da Economist, que ela meio que sugere que os dados são uma espécie de novas commodities, né? Porque uma vez, se você olhar ali, são plataformas de petróleo, então parece que tem um certo boom novo de umas certas commodities e com aquelas commodities a gente pode fazer maravilhas, né? Engenharias incríveis. E aí é claro que, como em qualquer boom de commodities, existe uma certa confusão sobre onde é que está o valor exatamente. O valor está nas commodities, o valor está no que se faz a partir daquelas commodities, né? Então, a gente tem todas essas questões por trás desse boom de ciência de dados, que é inegável. Isso aqui são uma pesquisa que eu fiz ontem no Glassdoor, que é uma grande plataforma de empregos. E você vê ali que, por muito tempo, Data Scientist era número 1, né? Mas se você olhar ali, não muda muito. Data Scientist é o terceiro melhor emprego, com muitas vagas. Data Engineer está lá em sexto. E aqui, nessa mesa, a gente queria entrar mais nesses meandros, nesses detalhes sobre isso é um boom que veio e vai embora, né? Isso são as novas paletecas que a gente vai comer num verão e depois não tem mais no outro. Ou isso veio para ficar, uma mudança paradigmática mesmo, né? Entrar em questões sobre que tipo de emprego, que profissões são essas, né? Qual é a diferença entre cientista de dados, engenheiro de dados, como é que está o mercado, né? Como na última mesa redonda, existem muitas pessoas que estão interessadas nisso, não só jovens planejando seus futuros. Em geral, nossa plateia hoje é constituída desses jovens, então eu queria focar mais nesse tipo de plateia, mas obviamente isso afeta tanto as empresas como as universidades, com quem já está empregado. Então tem muita gente de olho nisso aí. A gente tem umas questões sobre eu deveria ser um cientista de dados e fazer um esforço para alcançar certas áreas que dependam de ciência de dados, ou eu, como jovem, deveria ter uma formação básica, tipo engenharia mecânica, e depois atravessar um certo deserto e capturar aquelas ferramentas de ciência de dados para mim.
né? Tem muitos caminhos para subir essa montanha. Então, a gente tem muitas, eu imagino que tem muitas perguntas a respeito desse assunto. Eu vou parar de interromper aqui, para a gente começar logo. Eu vou começar, então, com o Gabriel Renault, que é da Elo Group. Gabriel, você pode descrever brevemente a sua trajetória profissional e de que maneira isso está relacionado com Data Science? E aí, já no embalo, que você vai dar com a palavra, isso veio para ficar mesmo? Isso é uma aposta sólida de carreira ou isso tem a chance de se dissipar porque alguma empresa muito poderosa vai programar algo que vai tirar todo mundo do jogo? Não sei, como é que o mercado é sólido? Ele tende a crescer? Como é que você vê isso? Eu achei que ele está tendo dificuldade com o microfone. Precisava me liberar para desmutar. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fábio, Rodrigo, aí, todo mundo, né, que organizou. Muito obrigado pelo convite para o evento. Bem legal estar aqui. Mais legal ainda, quando eu contar a minha história, eu acho que eu vou mostrar tentar tangibilizar alguns motivos da satisfação de estar aqui hoje, tá? Bom, primeiro contando um pouquinho aí da minha trajetória, como cheguei aqui, e aí entro na resposta, tá? Da pergunta que você fez. Bom, eu sou egresso da UFRJ também, mas no meu caso aí do Bloco F, eu fiz engenharia de produção, né? O bloco mais patotinha, digamos, aí do fundão, né? Um bloco que o vestibular normalmente era, pelo menos na minha época, mais concorrido, né? Era um dos poucos blocos que tinha uma presença feminina um pouco maior, né? A gente normalmente aí no CT, né, ainda tem um desequilíbrio grande. Eu fiz engenharia de produção na FRJ, então, e eu acho que um dos pontos legais de contar da minha trajetória e a minha satisfação de estar aqui hoje é que a minha formação acadêmica foi basicamente essa, a engenharia de produção na FRJ. Eu acho que é um gap do meu currículo, tá? Só para deixar claro, não é que eu seja um entusiasta, né? Lá, o Steve Jobs saiu, não fez faculdade, não gaste tempo com isso. Não acho que é bem assim, especialmente para a ciência de dados, tá? Para essa área. Mas foi como a minha vida se apresentou. Fiz faculdade, fui trabalhar, comecei cedo, fiz o básico da engenharia já estagiando, o que eu não recomendo muito, é bem puxado. E caí numa empresa de tecnologia de cara. E acabei me apaixonando ali, vendo que tinha uma oportunidade enorme, que eu achava que era justamente, e aí desde cedo, eu, né, tive essa oportunidade de juntar conceitos tecnológicos com metodologia de gestão, que é o que você estuda mais na engenharia de produção. Eu achei que ele tinha uma oportunidade muito grande, que foi na época lá, em 2001, do início da internet comercial, foi bem pós-bolha.com, para os novos aí, talvez nem ouviram direito, né? Só nos livros de história, talvez, da bolha.com. Mas era um pouco criar uma metodologia para ensinar os clientes a usarem a internet e a intranet. A grande questão na época era o que você usava disso para dentro, né? E aí a gente entrou, começou a pesquisar, criamos uma metodologia tentando fazer isso fazer sentido, porque talvez parecido com o hype de ciência de dados hoje em dia, de inteligência artificial, etc. Naquela época tudo era internet, a internet tem que ir para a internet. Mas tinha muito pouco negócio que ainda fazia sentido naquela época, né, como internet. E aí a gente quis justamente montar uma metodologia de gestão que ajudasse os clientes a saberem como usar isso. E aí essa foi minha trajetória. Acabou que essa área dentro dessa empresa tomou uma relevância grande. Quando eu me formei, eu virei gerente dessa área. E depois, né, acabou que muito cedo eu virei gerente geral dessa empresa. E ao invés de eu parar, né, na verdade, assim, eu parei, aí eu pedi demissão dessa empresa e aí resolvi tirar um ano sabático primeiro, fui para a Índia, efetivamente sabático, e depois eu ia fazer um mestrado. Mas 2008, para quem lembra, foi o ano da quebra do Lehman Brothers, e antes de 2008 a Bolsa do Brasil estava parecida com o que ela está hoje em dia, tirando o Covid, que era uma festa, que você botava dinheiro, só subia. Eu tinha todas as minhas economias lá, e eu estava num ashram na Índia quando o Lehman Brothers quebrou. Eu soube disso umas 2 semanas depois, eu tinha perdido todo o meu dinheiro.
então não deu para pagar o mestrado que eu ia fazer fora, eu ia fazer um mestrado fora do país. E ali, esse meu esforço acadêmico foi por água abaixo ali. E aí, como eu não tinha mais economias, a empresa que eu estava me fez uma proposta para voltar. E aí, nesse caso, os fundos de investimento, eram 2 fundos de investimento, como CEO para tentar fazer a venda da empresa. Beleza, aí voltei, fiz o turnaround, acabei não vendendo, tirei os fundos, fiz o que a gente chama de management buyout. Então, a minha história veio mais da gestão. Mas nessa empresa, o turnaround que eu fiz já foi de tirá-la da internet, site, que começou a ser totalmente dominado pelo mercado de agências, e levá-la para business intelligence, né? Para BI, né? E para dados estruturados e tratamento de dados. E ali a gente juntou com uma metodologia, né, muito famosa em gestão, que é lá do professor Vicente Falcone, da UFMG, e a gente começou a trazer metodologia, o Seis Sigma, né? Tem uma série de metodologias de qualidade ao redor disso, que se usa muita estatística, muita matemática. E a gente fez um produto, então, embasado, né? Um BI Derivative Application, né? Você fazer uma aplicação derivada do cruzamento de dados, né? O que hoje em dia claramente seria chamado de ciência de dados, não é? Ou como as pessoas, né, preferem até chamar de inteligência artificial, tudo, né? Tem um monte de gente que coloca desse jeito. De fato, há um certo modismo, tá, Fábio? Aí entrando na resposta. Mas eu acho que ele é bem, assim, veio para ficar. Como? Eu vou dar um pouco da minha opinião de como eu acho que vai ficar. E fechando aí, então, uma história, acabei alongando um pouco, eu achei que era legal, porque achei muito legal vir numa mesa redonda da Semana de Matemática e só tendo a graduação, né? Não que eu me orgulhe disso, depois eu só fiz formações em cursos online sobre o assunto, tá? E fui trabalhar, né? De cara comecei a trabalhar com BI, trouxemos uma pessoa da engenharia elétrica da UFRJ que trabalhava com R, na época ninguém chamava ainda de cientista de dados direito, isso em 2009, 10, e começamos a fazer alguns modelos, né? Um que deu um salto e até me estimulou a empreender sozinho depois, foi um modelo que a gente fez de clusterização de prefeituras e para conseguir comparar a eficiência de gasto delas, né? Então, a gente fez uma clusterização multidimensional para ISS, pegando as variáveis do IBGE que impactavam em ISS, para IPTU, nessas de IPTU, nas despesas de educação, vendo população com idade escolar, etc. E ali ainda nem tinha muito esse nome, nem esse glamour. A ideia era fazer um produto bom. A gente queria fazer um produto intensivo em dados, e toda essa história minha começou pelo BI, e aí a gente começou a botar camadas de R e ir para isso. Então, foi muito na prática, não era uma coisa não estruturada. Aí veio a famosa capa da Economist ou da HBR, não lembro agora, que falou que o Data Science era a profissão mais sexy do século, foi em 2012, né? Aí ali teve um boom, seja o que sexy queira dizer, né? Talvez seja isso, que tem um hype, mas ninguém sabe exatamente o que é, né? Não sabe se de manhã deixa de virar princesa, né? Se acorda abóbora. E aí decidi em 2015, quando veio a crise, eu estava nessa empresa, a empresa estava indo bem, veio a crise, a maioria dos clientes dos sócios proprietários, né? Eu tinha um percentual bem pequeno, saíram, ficou basicamente a área de negócio que eu tinha montado nessa empresa. E aí eu fiz um acordo de saída e resolvi, em 2015, no meio da crise, empreender, né? Coisa de maluco. Mas eu acho que o grande acerto ali foi justamente escolher o tema. Eu montei a empresa, chamou MAIS, que era um acrônimo de Management, Analytics, Insights e Solutions, né? Ou seja, fazer ciência de dados para gestão, para empresas, que gerasse resultados efetivos. Acho que o acerto ali foi de assunto, acho que foi isso, atrelar fortemente a inteligência artificial, a analytics. No final, o produto que a gente fez de prefeituras andou bem, mas vender para governo é razoavelmente complexo. Aí vem a história do pivotar, das startups. E aí a gente deu uma pivotada também por coisas do destino, né? Que um empreendedor acaba tendo que fazer para sobreviver, que surgiu um hackathon da Ambev de ciência de dados. A gente tinha equipe que fazia produto, entramos, conseguimos passar a ser uma das 20 startups que ia ser utilizada por eles, e aí comecei a montar a área de serviço de ciência de dados dentro da empresa, que até então a empresa era focada só em produto, né? A gente tinha investidor no produto, toda aquela coisa, gerar receita recorrente, e não estava pensando em fazer uma consultoria de ciência de dados. Bom, deu tão certo que, em 2019, o que eu vendi foi a área de serviço de ciência de dados, né? E aí, hoje em dia, então, vim como
head aí, né, de Analytics da Elo Group, que é uma consultoria nacional. Então, estou nesse lugar, estou no conselho, vim com a empresa era só consultoria de gestão, não tinha nada de Analytics, então a gente está criando essa cultura lá dentro, uma empresa de 400 pessoas, e que a gente acredita muito que o futuro está nela. E aí, fechando com a resposta, tá? Eu acho que, assim, pode ter várias discussões, né? Tem, né, tudo, o pessoal gosta de uma moda, chama tudo de inteligência artificial, tudo de ciência de dados. Outro dia eu vi uma pessoa distinguindo machine learning de ciência de dados, que eu achei um absurdo a distinção que ele fazia. Mas, ok, tem várias escolhas nesse mundo. Eu acho que ciência de dados veio para ficar, no sentido de que dados, né, dado é o novo petróleo, né, cada vez mais os dados vão, de fato, ser estruturais no resultado das empresas. Eu vi essa transformação acontecer na Ambev, eu fiz muito projeto para ela ao longo desses anos, e eu estou vendo como isso está fazendo a diferença, e lá o Carlos Brito, que é o CEO mundial, está fazendo aula de Python para dar o exemplo de como uma empresa tem que se transformar. Então, ele está fazendo isso para dar o exemplo. E eu acho que isso vai trazer muita oportunidade. Aí, pegando só um exemplo, relatório da McKinsey do final do ano passado, no Brasil, os líderes de transformação digital são os caras que têm maior maturidade de ciência de dados. Acho que ciência de dados vem como um dos pilares para a transformação digital real. E eu acho que nenhuma empresa vai passar incólume pela transformação digital. Ainda mais com a pandemia, todo mundo viu o impacto da presença digital, da diferença. Estava falando agora com o dono de um supermercado no Espírito Santo, fatura quase 2 bilhões de reais. Ele falou, eu estou tendo que negar pedido do e-commerce porque eu não estava pronto. O meu foco era só loja física. Aí agora minhas lojas físicas viraram meu centro de distribuição, eu tenho só gente do meu próprio mercado separando o produto para eu entregar no e-commerce. Então, o cara está gastando estocagem num lugar super nobre para entregar no e-commerce, né? Então, assim, acho que não tem mais como fugir disso, e eu acho que ciência de dados vem como um dos pilares centrais para a transformação digital, tá? Aí, último ponto que eu queria adicionar, e eu falo até para os meus data scientists, né? Fiz projeto com o Thiago, a gente brincava um pouco assim, eu acho que cada vez mais a coisa de criar um algoritmo do zero, um algoritmo novo, ou você simplesmente dominar a técnica que está por trás do algoritmo, é importante? É muito. O uso profissional de ciência de dados, de analytics, inteligência artificial, o nome que você queira usar, ainda está muito longe de ter produto pronto. Então, você não vai chegar em nenhuma dessas grandes empresas, claro, Petrobras, Vivo, qualquer empresa relevante do país, qualquer grande mercado, e nenhum algoritmo vai estar pronto. O mix de produto dele é próprio, a base de dados dele é específica, mesmo sendo o mesmo sistema, né, o mesmo ERP, o SAP, a forma como ele customizou é diferente, a qualidade do dado que está ali dentro é diferente. Então, você nunca vai ter um one size fits all, não vai ter ponto final. Então, vai depender de profissionais que sabem interpretar o resultado dos algoritmos, sabem fazer o tunagem, sabem ver uma matriz de confusão com consistência, sabem saber que técnica é relevante para aquele problema. Isso não vai ter como fugir. Agora, o ato de parar e escrever um código para escolher um algoritmo, saber exatamente qual é o melhor, cada vez mais eu vejo, eu fui no workshop da Microsoft, já tinha lá o algoritmo que escolhia algoritmos. Então, tendo uma massa de dados, isso cada vez mais vai comoditizar a modelagem em si. Minha opinião, tá? E pessoal, por favor, para debater. Mas o refinamento do resultado, você nunca roda um algoritmo e sai 90% de acurácia. Se sair é overfitting, tenha certeza. Está errado. Então, vai sair 65, 60, 70 no bom caso, para você fazer o resultado daquele algoritmo, que não pode ser só acurácia, pode ser precision, né? Várias as outras métricas. Chegar em 80, 90% e virar um diferencial competitivo daquela empresa só com gente interpretando e analisando. Então, a capacidade de interpretar e analisar os modelos, de conhecer a matemática por trás. E um ponto que eu sempre fiz, e aqui o pessoal da matemática queria frisar mais ainda, entender o contexto de negócio. Vai ter que sair só da técnica e entender um pouco do contexto de negócio. E eu vou dar o último exemplo para fechar minha fala. Eu gosto de falar, pessoal, desculpe, às vezes alongo. Mas um cientista de dados nosso, doutor em física, num projeto de uma empresa de diagnósticos por imagem e laboratoriais, foi lá, fez uma super análise exploratória, né, um EDA, e aí veio todo empolgado para o cliente. Olha, achei aqui uma altíssima correlação desses dois
exames, vamos botar eles para serem vendidos juntos, vai gerar mais receita, o cara tentando versar sobre o negócio sem muito conhecimento. O que o cara do cliente falou? Esses exames só podem ser feitos juntos, é na mesma amostra de sangue. Era para dar 100%, se você deu 90%, tem alguma coisa errada. Que horror. Então, para você achar o contexto de negócio que é relevante, o seu insight, você vai ter que começar também a entender esse outro lado da moeda. Então, é muito o refinamento técnico mesmo de um algoritmo, minha visão, que não vai acabar tão cedo, e como usar no negócio. Eu acho que essas áreas, assim, estão só... Mesmo a modelagem está só começando, tá, pessoal? O que falta de... Todas as empresas aqui, provavelmente, o Thiago também deve estar contratando, a gente está contratando, falta profissional no mercado, é um fato. Se na sessão anterior discutindo se existe ou não data science, eu não sei, pelo que lazar e lazai, né? Então, assim, a gente precisa isso aí. E tem trabalho. A discussão era mais sobre o que é. Assim, existe, a gente concordou que existe, os besouros existem, eu só não sei porque eles vão, sabe, aquela história. A gente só não sabe o que é direito. Obrigado, Gabriel, foi excelente, muito legal mesmo. Eu vou passar agora para o Thiago. Thiago, mesma coisa, você pode falar um pouco da sua trajetória profissional e de que maneira ela está relacionada com ciência de dados, o que lá seja isso, né? E aí também, se você já puder comentar um pouco na sequência do que o Gabriel falou, né? Ele falou, bom, já tem algoritmo que escolhe algoritmo, de certa forma, né? Recentemente eu li uma reportagem sobre a comoditização de machine learning. De certa forma, as pessoas falavam o valor está nos dados e o machine learning vai ser comoditizado e essas pontes que são difíceis de fazer. Bom, se você puder comentar um pouco sobre o que se quer dizer com comoditização de machine learning. É possível mesmo? E porque isso é relevante para a nossa plateia, porque eles estão escolhendo o que eles vão fazer da vida. Então, de certa forma, eu devo estudar mais a ciência da ciência de dados ou os dados da ciência de dados? Um pouco por aí. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Enfim, essa mesa, inclusive, está sendo super bacana, porque eu já conheço o Gabriel há um tempo, trabalhamos junto. Rodrigo Targino também, enfim, até comentei antes, a gente se conhece por amigos em comum, já bebemos juntos, e muito legal estar aqui, tá? O primeiro ponto acho que dessa mesa eu sou o único que não sou egresso da UFRJ, apesar de ter feito, enfim, fiz a minha graduação em estatística numa faculdade chamada ENSE, para quem é do meio de estatística provavelmente conhece. Mas durante esse período que eu estava na faculdade, eu frequentei bastante o CCMN. Então, conheço bem, tenho grandes amigos que estudaram lá e tenho bastante apreço pela UFRJ e pelo Instituto de Estatística, né? Instituto de Matemática e Estatística da UFRJ. Bom, a minha carreira, na verdade, começou com a estatística, né? Eu fiz estatística de graduação e, na época, mais para o final da graduação, eu passei a fazer um estágio na área de seguros, numa empresa chamada Sul América. E lá nessa área de seguros, eles tinham... nessa área de seguros não, perdão, nessa empresa, eu estagiava numa área de inteligência de mercado, né? O que significava isso, né? Bom, essa área ela era responsável por pesquisas de mercado da empresa e por algumas previsões de mercado, né? Isso envolvia basicamente séries temporais, tá? Séries temporais e modelagem, de alguma forma. E aí eu passei a conhecer esse campo da previsão de séries temporais ali dentro, né? Ou seja, não foi, eu aprendi sobre uma área acadêmica dentro do ambiente profissional. Logo depois eu aprendi sobre a parte acadêmica disso que eu estava vendo muito na prática. Eu gostei tanto que resolvi me aprofundar. E, na sequência, eu fui fazer um mestrado, fiz um mestrado na Engenharia Elétrica da PUC. Para quem não conhece, eles têm uma área bastante
conhecida de previsão de séries temporais, professores que já são bastante conhecidos no meio, e daí seguir para o mercado, né? Então, quando eu estava ainda no mestrado, finalizando o mestrado, na época fiz um concurso do IBGE, e trabalhei quase 2 anos no IBGE, como era um concurso temporário, e já fazia bastante consultoria nessa época, consultoria de previsão, né? Previsão de séries temporais e previsão enfim, de dados que não são ordenados no tempo, como em séries temporais, né? Usando basicamente modelagem estatística. Na sequência, depois desse período, eu acabei, enfim, fui para uma experiência de um curso de previsão na Inglaterra, e quando eu voltei me chamaram uma consultoria para Petrobras. Basicamente, o que eles tinham que fazer ali era prever uma série de variáveis macroeconômicas que eram super relevantes para o negócio deles, então estava dentro da área de estratégia da Petrobras. E meu papel ali era meio que validar esses modelos que eles tinham e propor novos modelos, né? E fazer toda uma migração de uma ferramenta que na época que eles tinham, que era o eViews, para uma ferramenta nova que eles tinham adquirido, que era o SAIS, né? Bom, passado esse tempo, eu fiz um outro concurso, voltei para o IBGE, e aí já era um concurso definitivo. Fiquei um tempo no IBGE, eu sempre trabalhei numa área que era a área de metodologia do IBGE, é uma área super boa, tinha vários professores ali dentro, pessoas que tinham sido meus professores, inclusive. E aí foi ótimo, né? Porque era uma área basicamente de pesquisa ali dentro, né? E aí, quando estou falando pesquisa, é research, né? Não era survey. Então, foi ótimo enfim, estar ali, né? E viver isso. E fiquei lá quase 10 anos. Nesse período eu fiz doutorado na área de engenharia de produção, mas sempre focado em previsão de séries temporais e machine learning, nesse caso, né, no doutorado. E aí, assim, o IBGE tinha um ponto interessante que, como era uma área de pesquisa, me fazia ter tempo para pesquisar coisas que eu julgava relevante, e para fazer coisas que estavam fora também do IBGE, né? E aí isso me permitiu fazer também consultorias ali fora. Foi aí que eu conheci o Gabriel, inclusive, e quase todas essas consultorias estavam relacionadas a algoritmos de machine learning, e aí tem, enfim, vários projetos, né? Desde detecção de preço ótimo, prevenção à fraude, previsão de demanda de vários tipos, e sempre com esse viés, né? de previsão, né? Então, assim, a minha história, ela começa na estatística, mas assim, sempre mirando em previsão, né? E eu acho que quando ciência de dados passou a ser algo bastante alardeado na mídia, como uma grande revolução, etc., eu acho que eu já vinha fazendo isso com o olhar da estatística, né? O que mudou, né? Mudou que o volume de dados que a gente passou a ser bastante diferente, né? Então, os trabalhos que eu costumava fazer em 2007 viraram muito diferentes sob o aspecto do volume de dados em 2017, por exemplo, né? E hoje em dia também, né? Mas, essencialmente, assim, as ferramentas também sofreram várias atualizações, mas eu acho que, essencialmente, o pensamento inferencial ele não mudou muito, né? Assim, acho que o pensamento estatístico inferencial ele não mudou. E ele é super importante, né? E continua sendo super relevante, né? Então, assim, você me perguntou sobre existe uma comoditização, né, do machine learning, né? De certa forma, acho que sim, no sentido de que acho que eu concordo um pouco com o Gabriel que o aspecto da modelagem em si, da seleção de um determinado algoritmo, isso não é a cereja do bolo, assim, né? Óbvio, tem problemas intelectualmente muito relevantes, assim,
e academicamente muito pertinentes, mas do ponto de vista de negócio, pouco me importa, né, se eu estou gerando um modelo 300 vezes mais complexo que está gerando um resultado muito melhor na terceira casa decimal, né? Então, acho que o aspecto de negócio e explicar aquele problema, entender o problema profundamente e ver como que isso se relaciona, ou seja, o teu ferramental que você conhece com um problema de negócio, como que você resolve, isso eu acho difícil que você vai conseguir comoditizar, sabe? Assim, porque você precisa saber enquadrar aquele problema, você precisa saber a melhor abordagem, né? E tem um ponto aí que é um ponto da tua própria inteligência, né? E aí até o nome inteligência artificial eu acho que é um nome muito ruim para isso, né? Porque inteligência, enfim, pelo menos na minha concepção, eu acho que tem algumas pessoas que concordam comigo, é algo muito diferente, né? Do que a gente faz ali, né? O que a gente faz em ciência de dados, em machine learning, é basicamente hoje, né? Basicamente reconhecimento de padrão, né? Inteligência é algo que está um pouco além disso, né? Então, e isso positivamente, né? Então, para os estudantes, né? Isso é algo a nosso favor, né? Porque uma coisa assim, a gente tem que conhecer o ferramental, mas saber onde que a gente aplica e a melhor forma, isso você só vai saber, cara, se você domina esse ferramental e tem um conhecimento profundo do negócio, né, do que você está fazendo. Então, esse exemplo, inclusive, que o Gabriel deu é perfeito, né? Cientistas de dados, estatísticos, cientistas da computação têm uma tendência a gostar muito da parte da modelagem, né? E eu sinto que a gente tem um gap gigante na parte de negócio. E quando a gente tenta se aprofundar, em geral, a gente tende a se aprofundar na parte do algoritmo, ou do modelo, ou daquela ferramenta, ou daquela... Mas a gente entende, muitas vezes a gente pretere uma parte muito importante, que é a parte de negócio. E hoje eu enxergo cada vez mais valor nisso, tá? E eu acho que é isso o que vai evitar com que a comoditização de machine learning expulse o fator humano dessa jogada, sabe? Então é isso, assim, minha opinião é que sim, a gente está caminhando para uma comoditização de machine learning, mas não necessariamente do que é ciência de dados, né? Como um todo. Muito bom, excelente, Thiago. Muito esclarecedor mesmo. Passar agora para o Rodrigo Targino. Rodrigo, você podia começar também descrevendo um pouco da sua trajetória profissional, que eu sei que é, e de que maneira ela está ligada com ciência de dados, né? E aí, na sequência também, a gente tem falado aí né, o que vai sobrar, por exemplo, qual é a parte, qual é o filé mignon, o que vai sobreviver, o que não vai sobreviver, né? E o Thiago acabou entrando numa questão aí também que foi sobre... Ele falou que ele fez estatística sempre com olhar na previsão, né? De alguma forma trazendo aquelas discussões que a gente teve na outra mesa redonda, que os estatísticos de alguma forma querem olhar para modelos generativos, enquanto o pessoal de machine learning quer mais fazer previsões, né? Mas tem áreas que, de fato, você ser 0,001% melhor faz toda a diferença. Por exemplo, em finanças. O cara que está tradando do lado né, o Goldman Sachs aluga uma sala do lado do trading board, que é para ganhar 0,001 segundo. Né? Então, existem algumas áreas que realmente você quer ganhar um milissegundo, né? Mas eu concordo que tem áreas que, talvez a grande maioria das aplicações que a gente vê por aí na área de business, elas demandam mais entendimento do negócio em si, né? E aí, como você está na FGV, que tem todo um histórico de parcerias também com empresas e consultorias, né? Como é que vocês estão se estruturando para isso, né? De certa forma, o nosso business mais simples seria estudar modelagem, a parte de modelagem. E quase
as outras perguntas na outra mesa redonda foi de dados faltantes, dados problemáticos, como lidar com isso, né? A pergunta é como é que a gente supera esse desafio institucional dentro das universidades, né? Para trazer um pouco do que o pessoal lá do mercado espera que o cara saiba, né? Com um gap que, na verdade, a gente foca muito, talvez, em modelagem, um pouco na limpeza, né? Queria saber como é que vocês da FGV estão lidando aí com esse desafio também. Boa tarde para todo mundo falou. Eu queria agradecer aí primeiro o pessoal da comissão. Tinha um excelente convite, acho que vocês sabem que eu estava lá na primeira semana da matemática aplicada como aluno, em 2007, talvez, junto com um monte de gente que está assistindo aí agora. Daqui a pouco eu começo a fazer a sessão de oi, quem está assistindo a gente. Então, eu fico muito feliz de ver que eu acho que esse tipo de evento é legal, principalmente agora, durante a pandemia, para o pessoal principalmente o pessoal que acabou de entrar, né? O pessoal que ainda não botou o pé no fundão, não sei se é bom ou ruim, mas ainda não foi no fundão. E eu acho que é importante manter a roda girando, é importante fazer as pessoas perceberem o que eu vim fazer aqui, eu, aluno da matemática aplicada ou da engenharia matemática da UFRJ. Aí, talvez alguns da FGV que estão assistindo aí, porque eu mandei esse e-mail para lá, eu espero que tenham algum da FGV assistindo. Então, só para contar um pouquinho da minha história, eu também tenho a história um pouco, tentar resumir aqui, que eu também falo para diabo, e tem uma história um pouco não linear nesse sentido. Então, fiz matemática aplicada na UFRJ, fiz mestrado na estatística da UFRJ também. Ia direto fazer o doutorado, mas a vida, enfim, não jogou tanta coisa em mim quanto no Gabriel lá, que perdeu dinheiro enquanto estava na Índia, mas eu perdi uma vaga do doutorado, uma confusão desgraçada, e enquanto isso eu trabalhava no mercado financeiro, eu fui para São Paulo trabalhar num banco. E aí, desse banco, eu mudei para um fundo de investimento, fiquei mais um ano e meio, um pouco mais, talvez, num fundo de investimento, e fiz a vida um pouco, a cabeça um pouco mais de finanças. E depois desse tempo, eu comecei a sentir, sei lá, vontade de fazer um doutorado. Eu não vou falar que eu precisava de nada de doutorado, não tinha nada que eu não sabia que eu... Vou falar assim, eu vou falar que eu conseguiria ter feito uma carreira muito legal sem ter nem feito mestrado, eu conseguiria ter continuado a minha carreira sem ter feito doutorado, mas eu não estava afim, eu queria fazer o doutorado porque eu estava afim, ponto final. Vou falar que é super importante fazer um doutorado em estatística, como eu fiz, ou em matemática, que só assim você vai conseguir tratar dos problemas. Tem um certo exagero. Assim como tem um certo exagero, como o pessoal discutiu na mesa redonda anterior, de que dá para fazer um curso do IDX de 2 meses e sair falando por aí que tem um certificado, eu sou um data scientist. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, eu acho que não é tão simples assim, mas também não é nada que você, com certo esforço, não consiga ser um bom profissional, pensando no universo profissional. Bom, depois de terminar o doutorado, eu trabalhei o doutorado me abriu a porta para uma outra área que eu não tinha trabalhado ainda no passado, não sabia nada, que foi de ciências atuariais. Então, do doutorado em diante, eu comecei a trabalhar com pesquisa acadêmica em ciências atuariais, e atuária é uma coisa que é muito pouco vista, eu diria, no mercado. A atuária sempre foi uma profissão que pagou muito bem, sempre foi ótimos salários, e acho que tem um problema na atuária. Sei que talvez tenha gente aqui de atuária, com background de atuária, mas a atuária é meio chato. Tem uma interseção com contabilidade ali que não é a coisa mais legal do mundo. Mas todos os problemas que a gente está discutindo hoje, de Big Data, disso e daquilo, pensa que esses problemas estão na mão dos atuários há centenas de anos. Há centenas de anos as pessoas estão colocando seres humanos juntos, apólices juntas, para diversificar risco e tentar extrair informação desse tipo de coisa. Então, acho que estou fazendo uma propaganda aqui de uma coisa que eu não sou nem formado. Daqui a pouco vem o conselho de atuária e fala que eu não posso falar de atuária. Mas eu acho que é o tipo de área interessante, com a quantidade de dados e tudo mais, e eu fui enveredando para essa área, fui começando a trabalhar com projetos, com empresas também, e acabei, eventualmente, no final do doutorado, parando na FGV. Então, hoje eu sou professor e pesquisador da FGV.
no departamento de matemática, na Escola de Matemática Aplicada, que eu vou fazer uma propaganda daqui a pouco, para não esquecer. E, enfim, então essa é um pouco da minha vida. Antes de eu esquecer, então, posso dividir a tela aqui com vocês? Tá bom? Então, só fazendo uma propaganda aqui, que eu acho que, só para dizer que eu também dividi minha tela, algumas pessoas perguntaram o que eu tenho que fazer para aprender ciência de dados e tudo mais. Eu estou aqui fazendo propaganda na cara dura mesmo. A gente acabou de criar um programa de graduação em ciência de dados de verdade. Não é um programa adaptado, é um programa que a gente começou do zero. Então, um programa que a gente desenhou para ser o que eu entendo por ciência de dados. Eu sei que ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Eu vejo como um tripé de matemática, estatística e computação. E é assim que a gente organizou o nosso curso de graduação em ciência de dados. Não vou entrar, então, mais detalhes sobre o que a gente faz no nosso programa, mas eu acho que vale a pena quem tiver algum interesse em ver, não para trocar de universidade, mas para quem ainda não decidiu, pode ser um curso interessante. Quem já está matriculado também, acho que vocês viram trocar de aba? Viram? Tá? Troquei de aba? Tá. Então, a gente está oferecendo curso gratuito lá no FGV, então até hoje, então, se vocês mandarem um e-mail daqui a pouco, vocês conseguem concorrer a uma vaga que a gente está dando curso online. Então, nossas aulas estão todas online agora na pandemia. Então, quem tiver interesse, manda um e-mail aqui para esse endereço e a gente está oferecendo esse monte de curso aqui. Se vocês olharem, um monte de curso significa essencialmente 1/3 de cada, matemática, estatística e computação. Então, quem tiver interesse de ver alguma coisa, fica à vontade aqui. Eu recomendo todo mundo que está dando todos os cursos, são ótimos professores, amigos também, então não vou falar nada de mal. Mas são excelentes professores, eu acho que seria um curso interessante para quem tiver curiosidade de conhecer o que a gente anda fazendo lá. Tá bom? Então, propagandas à parte, o que o Fábio tinha me perguntado, o que vai sobreviver? O que vai sobreviver, eu acho que o Thiago já matou a história. O que vai sobreviver... Eu gosto do termo BI, do Business Intelligence. Acho que o que vai sobreviver é a inteligência, ponto final. Você pode fazer o que quiser, você pode fazer algoritmo que escolhe algoritmo, como o Gabriel falou, acho que isso tudo é factível, mas vai ter um momento que você precisa de inteligência e não artificial, inteligência natural mesmo, inteligência do seu cérebro humano ali para tomar certas decisões. Um ponto que o Gabriel levantou que eu achei muito legal era a história lá do exame médico, que o cara fez, ele deveria ter dado 100%, quando faz um, faz o outro. Acho que esse é o tipo clássico do cientista de dados, ou do matemático, do engenheiro, seja lá quem for, tentando dar uns pitacos no domínio que ele não tem, na área de domínio que ele não tem. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que essa é uma coisa que a gente se preocupa como acadêmico lá na FGV. Eu queria até contar uma outra historinha, porque acho que a mesa redonda aqui é bom de contar a história. Uma vez eu participava de um projeto, muitos anos atrás, e aí o chefe do projeto acadêmico, a parte acadêmica do projeto, falou a seguinte frase: não, o que eu estou pensando como um gerente aqui da empresa. Aí um outro cara falou: não, então para, você não é o gerente. O gerente tem que te dar o que você tem que fazer, você não tem que dizer quais são os problemas, você escuta e dá as soluções, enfim. E eu acho que é importante a questão do domínio do conhecimento. Eu acho que é a parte mais importante que eu gosto de estressar para quem está estudando ciência de dados ou coisas similares. Eu acho que a matemática, a estatística, a computação, a gente vai ensinar na faculdade. A parte do domínio específico, a gente não vai conseguir ensinar na faculdade. Na FGV, por exemplo, a gente é uma faculdade, a gente não é nenhuma universidade, a gente não tem todos os tipos de curso. Então, se você quer trabalhar com dado médico, você não vai aprender isso na FGV. Mas o que a gente tenta fazer e força os nossos alunos a fazer é fazer, no curso de ciência de dados que começou, a gente vai forçar os alunos a fazer uma coisa como se fosse um estágio. Vai ser formalmente um estágio, mas que a gente quer que o cara aprenda alguma coisa na prática sobre a área de domínio dele. Tá? Então, eu acho que o que sobrevive no fim do dia é a interpretação do cientista de dados, é o que ele consegue pensar e tirar de conclusão dali, em parceria com um especialista na área que ele está trabalhando. Tá bom? Muito obrigado, Tardino. Depois você me paga ali aquele dinheiro ali da propaganda que a gente acordou antes. Não, mentira, só para deixar claro, a comunidade de ciência de dados no Brasil ela é crescente, né? É algo forte, mas
tem algo claro assim é que a comunidade ela não tem como se dar ao luxo de construir barreiras ou muros nesse momento. Não tem como, né? Então, eu acho que tanto a FGV quanto a FRJ está muito aberta, a PUC, o Thiago estudou lá, né? O diálogo está aí, a gente está muito aberto porque a gente precisa ganhar massa crítica para finalmente, depois, um dia a gente briga, mas não tem, né? A gente tem que criar essa coisa a ser brigada. Vamos para as perguntas. Eu acho que o Rodrigo tem algumas perguntas para a mesa. Eu vou começar... Na verdade, não é bem uma pergunta, é um comentário que foi feito na mesa anterior e que acabou se conectando com a pergunta que foi feita depois. O Felipe Oliveira falou: o problema de ser um mestrado é chegar no mercado de trabalho com 25 anos sem nenhuma experiência. E depois o Matheus perguntou: o quão relevante é a titulação acadêmica contra o know-how, experiência ou portfólio? Quero dizer, existe empregabilidade nessa área para pessoas sem graduação e para apenas com graduação? A gente pode começar... Vai, Thiago. Perdão. Vai lá, desculpa. Não, vai adiante. Bom, minha opinião assim, sobre titulação é a seguinte: o cara precisa de um doutorado? Certamente não precisa. Um cara com doutorado, ele tem alguma vantagem? Cara, eu acho que, por exemplo, o doutorado te força a fazer perguntas difíceis e responder perguntas difíceis e andar sozinho, muitas vezes. E, enfim, resolver seus próprios problemas, muitas vezes, que são características interessantes quando você está em ciência de dados. Né? Assim, você precisa saber fazer as perguntas corretas e responder as perguntas de forma clara, né? E eu acho que o doutorado ajuda muito nesse sentido. Se você precisa ter graduação ou não, cara, honestamente, acho que não, você não precisa ter, mas acho muito difícil você adquirir a quantidade de conhecimento suficiente de uma forma que não leve mais do que o tempo que levaria uma graduação, sabe? Então, acho que ajuda, né? Você te coloca muito mais no caminho, muito mais correto, né? Assim, e na direção mais onde você dá menos murro em ponta de faca, né? Então, assim, sobre esse aspecto, eu acho que você não precisa ter uma grande titulação, mas titulações muitas vezes contam histórias interessantes sobre a pessoa e muitas vezes abrem portas, né? Acho que essa é a minha opinião. Não, a resposta é: você não precisa, mas é interessante. Uma titulação muitas vezes te dá uma credencial que te abre algum tipo de porta. O que você acha, Gabriel, sobre essa necessidade existe uma titulação ótima? Porque na outra mesa redonda, a gente estava com uma professora da Universidade McGill, professora da UFRJ, e a gente estava se questionando sobre qual é o lugar correto que a gente deveria posicionar um curso de ciência de dados. A gente não sabia se ele deve vir da graduação, ele deve vir de vários caminhos e desembocar no mestrado. E aí uma das perguntas foi: mas o mestrado não é longe demais? Eu já vou ter 25 anos, a minha vida já está semi-acabada, pensa o jovem. Aos 25 anos, o mundo, eu mal consigo correr. O cara tá... Então, qual é o seu pensamento sobre isso? Legal. Bom, até me usando de exemplo, assim, na verdade, essencialmente, eu acho que cada vez mais o mercado, e até tem uma discussão que a gente vai falar de carreira, é que, né, a transição desse mundo acelerado, digital, é que você vai ter suas carreiras, as gerações à frente, talvez a de vocês ainda não, mas vai ser uma carreira por 10 anos. E depois você vai ter que descobrir outra, porque aquilo já não vai mais fazer sentido. Então, que é a história do long life learning, né? Você vai ter que aprender ao longo da sua vida inteira, tá?
E eu acho que nesse aspecto, assim, bem futurologia, né, digamos aí lá, singularity, né, eu acho que nesse aspecto cada vez menos, porque não vai ser a educação formal que vai te formar nisso, mas eu acho que o ponto do Thiago é muito relevante. Se a educação formal, aí eu acho que o grande ponto é como você passou por esses estágios, como você passou pela faculdade, como você passou pelo mestrado, como você passou pelo doutorado. Se ele de fato te ensinou, e de fato, quando você chega até o doutorado, eu não fiz, né, não posso nem dizer de causa própria, mas ele provavelmente ele vai ter muito mais chances de te fazer realmente passar a ser um pesquisador, ter perguntas, procurar boas fontes e formular a sua resposta, né, no sentido de produzir. Eu acho que essa que é a grande tendência, você saber procurar a sua formação. Então, eu particularmente acho que nem graduação é obrigatório mais, você vê Google, Facebook, e justamente lá na Elo Group eu comprei essa briga, assim, na verdade, a cabeça da empresa já era totalmente essa, mas para tecnologia e analytics, eu falei, cara, não faz sentido. O RH vai dizer, não pode contratar se o cara não tivesse formado. Eu falei, claro que pode. Inclusive, a gente nem exige mais currículo, como formal para trazer o cara para ser contratado CLT ou para convidar para ser sócio, tá? Eu acho que o que interessa é a sua história, o que você entregou. É o que você realmente fez. Agora, a gente não pode confundir que, então não faço, mas eu não tenho uma capacidade crítica de olhar um problema novo e resolver, eu só decorei coisas que eu já vivenciei, eu estudei lá, desafio do Kaggle, não vai adiantar nada. Você vai ter uma prova no nosso processo seletivo que você tem que... A gente fala, não quero certo e errado, me explica o que você pensou. Se a sua ideia, a priori, a gente não tinha pensado, até nem faz sentido técnico, mas foi uma boa ideia, você conectou o porquê, é isso que a gente quer no processo seletivo. Você precisa ter... Porque as técnicas você vai aprender. O que eu acho aí, voltando para o mercado? Então, assim, não acho que é mandatório, nem graduação, nem mestrado, nem doutorado. Mas em ciência de dados, né, e por talvez até ter o gap na minha formação formal, eu posso supervalorizar isso, mas eu acho sim que é uma área bastante técnica em que, se você pega e faz um mestrado numa técnica específica, lá, séries temporais, o caso que o Thiago comentou, e depois um doutorado ainda num assunto, a sua chance de acumular um conhecimento válido em uma área vai ser muito maior. Então, o que eu vejo de mestrado e doutorado é muito assim, quando você escolheu uma boa trajetória de mestrado e doutorado, faz diferença na aplicação como profissional. Se você só fez para constar, se você se livrou da tese, se você ficou botando os outros para fazer, desculpa, não vai fazer a menor diferença. A diferença é a sua capacidade de entregar. Gabriel, eu penso na sua própria formação, né? Engenharia de produção, que é uma graduação muito longa. Tem muitas disciplinas, né? E isso me lembrou uma vez o Seinfeld, comediante, falando que se alguma coisa ajudou ele a se tornar um melhor comediante, né? Aí ele falou, olha, a faculdade ajudou? Ele falou, olha, ajudou no seguinte sentido, que para fazer uma piada você tem que perseverar, você tem que sobreviver, mesmo quando você não quer mais fazer aquilo, você tem que fazer. Eu falei, a faculdade é meio isso, você não aguenta mais, mas você termina. Então, é um sinalizador de que você termina coisas, mesmo quando a sua vida passa por 1 milhão de... Então, assim, você concorda que existe pelo menos um valor de sinalização do tipo, olha, o cara ficou 5 anos e terminou um negócio que é espinhoso, é duro, provavelmente a vida dele passou por altos e baixos e ele mesmo assim entregou, né? Eu imagino que para a empresa isso também seja relevante, além da habilidade resolvendo o problema do Kaggle e tal, mas a personalidade de, olha, eu aguento, eu sou razoavelmente estável, né? Você vê algum valor nisso? Vejo alto valor nisso. Acho que na técnica em si, de novo, você escolheu uma boa trajetória, na coisa da perseverança também. E eu ia adicionar mais um. A gente, no caso da Elo, entra em muito edital público. Em edital público, você precisa de mestrado, doutorado para pontuar, né? Então, tem um valor objetivo como profissional ter gente com mestrado, doutorado. E às vezes fala, na área de ciência de dados. Eu tenho um cara que tem doutorado em física, mas não tem em
ciência de dados, quer dizer, que não existe, né? Mas em matemática, se o cara pede especificamente, ou economia ou ciência da computação, né? Entendi. Então, tem objetivamente, tá? Só assim para pular para o bem tacanho, assim, isso faz diferença para a gente no final do dia, tá? Mas, assim, particularmente sobre a questão de formação, acho que a perseverança, sim, como eu acho que cada vez mais a perseverança de você, por mais que você tenha feito, sei lá, um algoritmo e tal, que você achou que ia virar um produto, não deu certo como negócio, você mostrar que você foi até o final, que ele produtificou, que você botou, que você... Essa perseverança, acho que ela pode vir em vários... Que foi o meu caso. Eu perseverei empreendendo e aprendendo a fazer ciência de dados, entregando o projeto de BI, e aí, cara, por que a gente não bota uma camada aqui, que nem era muito claro que era uma camada de algoritmo, como é que botava em produção? Então, vim muito dessa formação prática, mas eu acho que sim, a formação acadêmica faz bastante diferença, tá? Eu acho que uma boa formação acadêmica faz diferença. Eu acho que não faz diferença é ter só o título. Se a tua experiência de doutorado ou de mestrado foi só para... É que é mais difícil, né? Aí eu acho que não vai fazer diferença. E já pegamos caso assim. Você foi para a escola só para comer merenda, não adianta. Né? Ô, Rodrigo, Targino, assim, nessa pegada aí dessa discussão, né, assim, me parece, assim, acho que a nossa maior dificuldade, pelo menos lá do nosso lado, é que me parece que eles estão falando, que o Gabriel e o Thiago acabaram de falar, é que assim, você não precisa exatamente o creme de la creme, ele não está na técnica, assim, às vezes parece que assim, se a gente... o que me parece mais difícil hoje na hora de ensinar alguma coisa, tornar a universidade talvez mais próxima ali da empresa, é que a gente tem que ir além da prototipagem. Aliás, a gente não faz nem a prototipagem. Nossos exercícios, em geral, são meio que... pega aqui e tenta resolver esse problema. Né? Mas, de alguma forma, me parece que as universidades elas estão numa certa crise de como que a gente educa, como transformar a educação para falar, olha, eu não vou nem definir direito o problema. O problema é definir o problema. Né? Assim, como é que a gente introduz esses desafios que o cara encontra mais na empresa para dentro da universidade? Porque a gente conseguiria fazer isso. É diferente do um cara lá na engenharia mecânica falar, pô, não dá, mas para fazer a turbina do Airbus, não tem jeito, o cara tem que ir no Airbus, aquela turbina daquele tamanho, não tem jeito. Mas a gente conseguiria fazer desafios com Big Data, com coisas desse tipo, e a gente ainda conseguiria parceria de Google, Amazon, todos esses caras. Né? Aí a pergunta que eu tenho é assim, você acha que a gente tem que incluir essas ferramentas de AWS, BigQuery dentro dos currículos das universidades, ou isso é algo que a gente fala, não, o cara quando ele for para o mercado ele descobre, né? Como é que a gente faz esse balanço? Eu acho que esse é um bom ponto. Eu acho que eu tenho, sei lá, acho que eu vou brigar comigo mesmo aqui para dar uma resposta. Acho que, primeiro, acho que eu vou falando aqui para os alunos da UFRJ, aprender a aprender é importante. Sei lá, vocês não vão, tirando se vocês forem... deixa eu só brincar com o Fábio aqui, data is the new oil, mas você trabalha com oil, né? Não com data. Mas o que eu ia falar para brincar com o Fábio é que se vocês forem fazer data science, ninguém aqui vai calcular nada de divergente, não vai fazer absolutamente nada com o material do curso de cálculo 3. Mas eu acho que a parte importante de aprender cálculo 3, por exemplo, para ser um cientista de dados, é que você mostra que você consegue aprender alguma coisa. É o que o Fábio falou, é o que o Gabriel contou também, que você mostra que você termina as coisas. Acho que independente de ser útil ou não, tem um certo ponto da universidade, do curso de graduação que você faz, ou qualquer outra coisa, que é você provar que você é capaz de entregarem um problema para você e você resolver ele. O teu problema é esse, você tem que aprender esses tópicos aqui em 4 meses e fazer uma prova no final, ponto final. Isso prova, para mim, na minha visão, prova que a pessoa é capaz de fazer alguma coisa.
Assim como uma pessoa que corre uma maratona, ela prova para mim que ela é capaz de ter dedicação e se esforçar e fazer o que ela está afim. Mas se ela só prova que consegue correr uma maratona para uma vaga de ciência de dados, pode ser muito ruim, porque ela pode só gostar de maratona e não gostar de fazer coisas relacionadas a dados. Então, eu acho que, de uma certa forma, a universidade tem que ser um curso formal, ele, na minha visão, tem que ser visto como uma aprender e aprender o que te falarem para aprender. Você não vai escolher sempre o que você quer fazer. Você vai ter que fazer coisas que não são tão legais, mas você tem que fazer da melhor forma possível, porque é aquilo que você está fazendo, é aquela graduação que você está fazendo. E da outra parte que o Fábio comentou, de como é que a gente coloca essas coisas, ou se deveriam colocar coisas nos cursos de formais, eu acho que sim, acho que não tem porquê a gente não ensinar um aluno nosso hoje, no século XXI, a usar um cluster da Amazon. Não tem porquê a gente não ensinar num curso relevante como o aluno usa o processamento em paralelo do laptop dele. Eu não gosto tanto da gente ter que colocar isso como uma coisa específica, ou ter uma disciplina específica para ensinar esse tipo de coisa no curso de graduação, mas eu acho que quando o momento chega, você usa. E eu acho que naturalmente algumas coisas acontecem. No nosso curso novo lá de graduação, a gente tem High Performance Computing como uma disciplina. Legal, acho que no nosso contexto faz sentido. Mas eu não acho que o pessoal que faz computação lá na computação do IEM aprende isso formalmente no curso, mas eventualmente você aprende. Eu acho que a universidade não pode virar as costas para esse tipo de tecnologia aplicável no mercado. E só uma outra coisa que acho que alguém perguntou ali no chat, que eu estou olhando o chat aqui também, porque eu sou curioso. Alguém tinha perguntado a questão de graduação, de não fazer, de ter portfólio. Acho que aqui no Brasil eu não vejo tanto essa coisa de ter um portfólio. No exterior, principalmente nos Estados Unidos, eu vejo muita coisa no portfólio do Data Scientist. É o cara que ele simplesmente, no currículo dele, ele tem uma linha, obviamente, para o LinkedIn, por exemplo, mas tem uma linha no currículo dele, um link para o Stack Exchange, para o perfil do cara no Stack Exchange. Ele respondeu pergunta dos coleguinhas, ele é uma pessoa que é boa de ajudar os outros, e mais do que isso, é uma pessoa que responde de fato as perguntas e não fica só fazendo espuma. Eu acho isso muito relevante. Eu não sei, eu fiquei feliz de ouvir que o Gabriel falou que não tem nenhuma restrição de contratação para quem não tem educação formal, como graduação, etc. Eu acho excelente, o cara consegue provar que ele é um bom data scientist sem ter uma formação formal. Mas o Thiago bateu na tecla perfeita, que é, cara, se você vai ter que fazer 2.000 horas de curso do IDX, do Coursera, de mais não sei o que, e lei, não sei o que lá, cara, faz a porcaria da graduação, não tem por que não fazer. Eu acho que se você for fazer uma graduação que só tem encheção de linguiça, você vai perder seu tempo, mas a gente está falando de lugares sérios e objetivos, que você não vai fazer uma graduação que é encheção de linguiça na UFRJ. Então, se você vai estudar isso tudo, estuda e ganha um diplominha no final. Pô, garante aí que sua vida vai ter esse papel carimbado. Tá bom? Então... Excelente, muito obrigado, Daniel. Assim, a gente tem algumas outras perguntas, mas assim, acho que uma questão que teve na outra mesa, e acho que foi comentada aqui um pouco, é sobre esse conhecimento de domínio, né? Assim, na experiência de vocês, assim, quão fácil é você transitar entre diferentes aplicações e se vocês, nas empresas que vocês trabalham, vocês tinham essa dificuldade de fazer, não, eu estou apresentando aqui, estou fazendo consultoria para uma empresa de geofísica, para exploração da bacia de Campos. Vocês encontravam, assim, sempre a questão de, é melhor você pegar um geofísico e dar um treinamento de data science, ou é razoavelmente fácil um data scientist colaborar com um geofísico lá da empresa? Como é que vocês como é que vocês lidam com esse desafio do domínio do conhecimento do domínio da aplicação, né? Isso é um problema ou não é? Gabriel, você pode começar? Posso. Cara, acho que essa pergunta é muito relevante, né? Na resposta anterior, todo mundo falou do domínio de aplicação, né? Bom, na Elo, né, por ser uma empresa de consultoria, e eu acho que isso aí até ajuda, né, o pessoal que está pensando em carreira
a fazer também escolhas, né? Eu acho que, assim como a faculdade, bem colocado pelo Targino, vai, né? Você vai ter que fazer isso um monte de curso fora, ou gastando hora, você pode fazer na faculdade, ainda mais numa boa faculdade, vai trazer uma experiência mais robusta. Eu acho que a escolha pela carreira de consultoria é uma escolha de quem quer vivenciar muitos assuntos em pouco tempo. É pressão, tem que trabalhar uma carga maior do que a média, mas você vive muitos assuntos. Então, eu, hoje em dia, tenho projetos rodando em empresa de fertilizante, de minério, de telecom, banco, órgão de governo, financeira, administração condominial. Então, assim, você acaba tendo que entender diagnósticos de médicos, saúde em si, educação. Então, assim, são muitos contextos de negócio. E aí, sobre a questão, né? É mais fácil treinar um geofísico com data science ou data science com o assunto. Eu acho que a grande questão que a gente conseguiu organizar, e aí, bom, mas só antes de falar dessa resposta, então, acho que a consultoria vai te trazer isso, uma multiplicidade de assuntos e técnicas para você vivenciar. Se entrar numa empresa de geolocalização, você vai treinar muito o algoritmo de geolocalização. Né? Você vai lidar muito com aquele assunto, e aí você vai mergulhar. Então, vai ter um benefício que você vai mergulhar, vai ser mais especialista no assunto. Né? Então, acho que até a escolha de aonde você vai aplicar, né? No mercado financeiro, você vai aprender algorithm trading. E aí você vai entrar nas técnicas que estão ali relacionadas. Então, acho que isso também, para quem está pensando em carreira, tem muita diferença, né? De você entrar numa e emburacar, escolher um caminho, e na outra olhar vários assuntos que várias empresas precisam de anotação. Gabriel, só para... como é que vocês são recebidos? Né? Vocês chegam lá e falam, chegaram os data scientists. Né? Chegamos com cavalos e armas de fogo. É isso? Como é que... Na minha startup era isso. E é bem mais difícil, porque aí você não tem o contexto do negócio do cara, você não conhece tanto a fundo, aí acabava dependendo muito da minha experiência como executivo, de ter visto vários tipos de negócio para tentar conectar com situações e você tangibilizar, porque o assunto é muito árido. Eu brinco que o cliente não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, quando você fala que é ciência de dados, entendeu? Então, você tem que trazer exemplo para o cara entender o que é aquilo, porque ele acha que é magia negra, que vai botar ali e o negócio vai ser respondendo. Ou magia branca, ou como você queira. Então, na mais era assim. Aí a gente tinha que achar filões. Então, a gente falou de prefeitura, aí a gente começou a falar de supply chain. A gente escolheu uns assuntos que a gente viu que eram muito excessivos e dados e que tinham oportunidade. Tá? Na Elo, a gente já era uma consultoria, né? Quando ela me comprou, já era uma consultoria de 300 pessoas. A gente já está em vários clientes. Então, eu tenho os diretores, os gerentes, os consultores que estão há 2 anos naquele cliente. E aí, então, a gente chega só acelerando com a parte quant, entendeu? Então, é muito mais fácil nesse aspecto, tá? É como a gente chega para falar. Então, a gente já sabe do contexto do cliente e a gente fala daquela aplicação de People Analytics para reduzir a saída de pessoas, de talentos. Né? Então, vamos falar de previsão de estoque de peça de reposição de chão de fábrica. Então, aí você vai super específico. Tá? Mas... sobre a pergunta de capacitação, eu acho que depende do nível de técnica que você vai usar, tá? Eu acho que até o Gartner, né, adora criar uns nomes e pior é que pega, né? Ele criou um termo que se chama Citizen Data Science. O que é isso? É o cara de negócio, é o geofísico que aprendeu um pouquinho lá de R ou, pior ou melhor ainda, está usando uma dessas ferramentas de arrastar e soltar, tipo Azure Machine Learning Studio, RapidMiner, que já vem lá e ele escolhe o algoritmo para você, que é um genérico, é uma média dos algoritmos, não deixa de ser. Com certeza não vai ser uma aplicação profissional, que eu acho que sempre vai ter demanda, mas o cara sai do outro lado com alguma coisa. E a gente, o Thiago vivenciou comigo essa furada, pegou um cliente muito bom tecnicamente, ex-ITA, estava puto com o projeto, o cara sozinho no Azure Machine Learning Studio com 66 variáveis, saiu arrastando o algoritmo, chegou num 60% de precision no algoritmo, e o nosso estava dando 29. Eu falei, porra, vocês estão de sacanagem? Olha aqui. Desculpa a palavra, pessoal. Olha aqui o resultado. E a gente teve que provar. E aí, beleza. Aí o Thiago mostrou toda a capacidade técnica dele, foi lindo aquilo, que aí, cara, a gente fez um trabalho todo estruturado, de ver a correlação das variáveis, e só com 10 variáveis em um random forest, a gente chegou em 71%. Rodando em meia hora, o do cara rodava em 5 dias. Então,
No total, o nosso ficou muito melhor quando juntou a técnica com o negócio. Mas o que o cara fez? O Citizen Data Science. Ele conhecia o processo de vendas do cliente muito, muito, muito melhor do que a gente. Ele juntou tudo que era variável que podia impactar no modelo, cuspiu um resultado bom. Só que quando a gente juntou ele com a nossa equipe e conversamos direito com metodologia, então, voltando, eu acho que a metodologia de como você vai abordar o problema é que vai fazer a diferença. Então, você pode ir para um mundo. Tem problemas que um Citizen Data Science vai resolver. Você não precisa de muita técnica, é uma coisa que o cara vai usar uma vez, e aí esse cara que entende muito do assunto, com ferramentas low-code de inteligência artificial, vai conseguir sair do outro lado. E, cara, tem um monte de coisa que não adianta. Você vai ter que botar na mesma sala, para mim, essa é a melhor configuração. O cara de negócio e o cientista de dados. E é nesse squad multifuncional que saem bons resultados. Excelente. Eu acho que outro dia eu estava escutando um podcast de um meditador, na verdade, do Sam Harris, e aí ele estava entrevistando o Scott Barry Kaufman, falando, mas o que é inteligência, o que é sabedoria e o que é criatividade, né? Eles estavam tentando definir. E aí eu me lembrei porque o Thiago falou, eu não concordo com essa definição de inteligência, eu acho isso um absurdo. E a definição de inteligência dele ali era, olha, não, inteligência é a capacidade de você aferir o que está acontecendo naquele momento para tomar certas decisões, né? A criatividade é saber o que pode ser. Ela falou, e a sabedoria é você saber lidar com as contradições do ser humano e tomar uma decisão meio termo, né? E isso talvez seja a maior dificuldade para a gente, do nosso lado aqui, da formação, né? Aí eu vou voltar ali para o Thiago. Thiago, assim, que tipo de soft skill você acha que assim, sinceramente, se você falar, assim, ensina lá a rede convolucional, assim, assado, eu vou ensinar, não tem problema, não tem problema. Agora, mas a gente precisaria de alguém que consegue sentar à mesa com o cliente e não tem jeito, isso é entendeu? Só indo pro play e brincando mesmo? Que tipo de soft skill, se você tivesse outra oportunidade de voltar ali na universidade, você estava começando, fala, rapaz, talvez eu devesse ter ido por aqui. Cara, eu acho que bom, o primeiro ponto é que, assim, até pelo nome, né? Acho que o hard skill é o que vai te tomar mais tempo mesmo de aprendizado e é isso que talvez seja difícil transformar o Citizen Data Scientist para um cara que consegue gerar um valor tremendo, né? Porque ele vai ter dificuldade de adquirir o hard skill, né? Soft skill, na teoria, você consegue ensinar, né? Então, assim, o que talvez seja mais difícil? Colocar um cara que já entende de modelo pra caramba, entende de matemática pra caramba, e dar um treinamento de negócio para ele, ou o contrário, um cara que entende de negócio e dá todo o treinamento de matemática, de modelagem, de estatística, de computação. Eu tendo a achar, e aí não sou o dono da verdade, mas eu tendo a achar que é mais difícil ensinar um cara de negócio a aprender o hard skill do que o contrário, né? Então, de soft skill... Thiago, desculpa, mas eu concordo 100%. Tá? A gente está fazendo experimento na própria Elo de capacitar e é 100% isso, concordo plenamente. É que dependendo do problema, o Data Science pode ser útil, mas eu concordo 100% com o que você falou. Exato, e aí tem as configurações possíveis, né? Acho que o Gabriel falou da squad multidisciplinar. Eu sou um super defensor, tá? disso, né? Porque eu acho que os cientistas de dados têm mesmo uma dificuldade de negócio. Assim, a gente tende a achar que a nossa dificuldade está em aprender a rede neural convolutiva, não sei das quantas. Mas, acho que a nossa grande dificuldade como cientista de dados, é não ter vivido um ambiente de negócio e de ter treinamento de negócio. Tá? E aí, das soft skills relevantes, o cara precisa sentar e conversar com a área que ele vai entregar. Ele precisa saber comunicar o que ele fez. Ele precisa entender aquele problema. Nada disso não é algo natural de um cara, em geral, de computação ou de matemática, sabe? O que eu já vejo um pouco diferente de um cara de engenharia de produção, porque o cara acaba tendo uma carga de gestão ali grande e tal, que é interessante, né? Assim, o cara acaba
ele é muito exposto a problemas de negócio, cases de negócio. Mas, enfim, de certa forma também a teoria é bem diferente da prática também de negócio, né? Então, eu acho que tem um pouco de viver mesmo isso, né? De viver a resolução do problema. E aí tem até um pouco de uma questão que, quando a gente pensa em ciência de dados, inteligência artificial, as coisas que vêm à nossa mente é o cara que está trabalhando lá na Tesla, desenvolvendo o carro que está andando sozinho. Então, ele precisa cara, é uma pontinha do iceberg de todo esse mundo que é ciência de dados, entendeu? Agora, eu acho que sim, cara, saber conversar com o cliente é algo super relevante, saber expor o problema de uma maneira clara, saber entender, conversar com o cliente, fazer as perguntas certas. O que o cliente, em geral, acha que ele quer responder é muito diferente do que o que ele, de fato, quer responder. Tá? Então, assim, essa conversa é muito importante. Daí que eu acho que as squads multidisciplinares, onde tem a área de negócio, elas são muito benéficas. Tá? E aí eu acho que o caso que o Gabriel pontuou de consultoria, cara, eu acho que consultoria é um local ideal para você treinar esse tipo de coisa, né? Porque você fica muito exposto a esse tipo de cenário onde você precisa entender, senão você vai entregar lixo, né? Então, você fica mais treinado nisso. E também tem um outro ponto interessante, que em consultoria você tem pouco tempo. Então, você tem que entrar e tem que saber fazer as perguntas certas, né? Então, também te treina nisso, né? Então, é isso. Eu acho que de soft skill o cara precisa saber apresentar, precisa saber fazer uma visualização clara, precisa saber as respostas de forma clara. A última coisa que o cara deveria fazer é apresentar o problema no linguajar dele. Ele tem que apresentar o problema no linguajar de negócio, entendeu? Ele tem que dizer, cara, esse modelo, eu não estou capturando todos os, sei lá, no caso lá do Gabriel, era fraude, né? O exemplo que ele deu. Então, eu estou capturando, olha só, foram 100 fraudes, eu capturei 70. Eu não quero... você não pode chegar para o cara e falar o recall é tanto e a precision é tanto. O cara não vai saber o que é isso, entendeu? Ele precisa saber falar a língua, ou no mínimo você precisa saber explicar os conceitos técnicos de uma forma muito simples, né? E aí quase que fazendo analogias e coisas do tipo, né? Porque é muito importante, né? Excelente, obrigado, Thiago. Targino, você quer comentar algo a respeito disso? Assim, você acha que isso vai estar nos estágios? E aí, de certa forma, os estágios que vão ajudar a dar essa pegada para os alunos? Eu espero que não tenha nenhum aluno meu de curso que eu fiz e que eu vou falar, porque eles vão reclamar e me desmentir, talvez. Mas uma coisa que eu gosto de fazer quando eu dou os cursos de machine learning, estatística mais aplicado, no fim do curso eu falo, faça uma análise de dados com o que você aprendeu. Faça suas perguntas, entenda alguma coisa e apresenta aqui o que você fez. Pô. É óbvio que é pior de avaliar, é muito mais complicado, você entende o que eu estou falando, Fábio, mas o ponto todo é que eu acho que ter a experiência de fazer as perguntas interessantes, de ver o que tem de interessante, de conseguir apresentar o que você fez, o que o Thiago falou é excepcional. Cara, não adianta chegar lá com uma tabela com Fusion Matrix e ficar apontando ali, falar recall, não sei o quê, blá, blá, blá. O cliente, no fim do dia, não quer saber isso. Eu acho que uma apresentação de uma resolução de um problema tem que ser uma apresentação no formato do cliente. Eu acho que isso é uma forma de tentar chegar um pouco mais perto. Mas, de novo, eu não sou especialista em tudo. Eu não sou especialista em quase nada. Eu não consigo julgar se o cara chega para mim e me mostra um problema, sei lá, de previsão de preço de imóvel, se aquilo está no linguajar do cliente ou não. Isso eu acho que não tem como, e como eu falei antes, não tem como esperar que a universidade faça para o aluno. Eu vou tentar usar o meu bom senso, eu vou tentar usar a minha, sei lá, conhecimento de, como é que você falou? Experiência, não, sabedoria lá das coisas passadas, ver com bom senso as coisas, mas eu não sou especialista em qualquer tópico que um aluno chega para apresentar um projeto. Mas eu acho que o buraco quem tem que tampar esse buraco é o estágio.
E um estágio bem feito, eu acho que faz esse papel de tentar tampar esses buraquinhos. Buraquinhos que às vezes são bem grandes. São buracões. São buracões. Eu tento fazer isso também. Eu tento falar, explica aí o que você fez, mas aí o pessoal me acusa falando que eu estou sendo preguiçoso. Se eu não fiz uma pergunta específica, o cara fala, você está jogando problema pra gente. Gente, assim, a gente já estourou nosso tempo, mas talvez, se vocês tiverem tempo, eu queria fazer só mais... abrir mais uma pergunta do pessoal do chat. Pode ser? Para a gente fechar. Rodrigo, você tem mais uma pergunta? Sim. Então, mas Gabriela. falando mais sobre a parte de educação formal, e daí saindo um pouquinho dela, tem bastante cursos, por exemplo, no DataCamp, EDX, e as pessoas estavam perguntando se esses cursos eles são realmente relevantes e se o fato de você possuir um certificado deles é realmente um diferencial no mercado de trabalho. Eu posso falar brevemente. Eu acho que nesses casos aí de mundo online, eu acho que aí mais ainda é a sua capacidade. Eu acho que, no meu caso, eu falo por experiência, eu não tenho a formal, eu só tenho essa. E eu acho que o que importa é o quanto você aprendeu dali, e aí sim, talvez mais uma coisa tipo americana, seu portfólio, o que você já fez. Eu não acho que eles te credenciam, pelo menos assim. Claro, pode ter um ou outro que realmente é muito reconhecido, né? Mas é bem pontual. Eu acho que a maioria deles é para você aprender. E no final que você vai mostrar a sua capacidade. Essa é a minha visão deles online. Mas tem muitos cursos bons, tá? Eu particularmente acho que tem uns muito bons. Mas não é pelo título. Ali não é pelo título. Ali é pelo que você aprendeu. E agora que você falou que você conhece alguns que são muito bons, se você teria alguma recomendação para fazer? Da FGV. Acho que a graduação em matemática também fez um de ciência de dados agora, né? Engenharia. Talvez o Hugo. O Hugo ia falar alguma coisa, não ia? Enfim, mas sim, o Instituto de Matemática também tem a própria graduação e tem os cursos de especialização, né, em ciência de dados. A graduação em engenharia matemática, matemática aplicada e estatística tem seus ênfases em ciência de dados. Bom, estatística é ciência. E tem o curso de especialização também em ciência de dados que vai começar agora, mas acho que ela também estava perguntando sobre os cursos online mais famosos que estão por aí. Era mais na educação informal mesmo. Eu acho que um que é em português e tem ele é caro, mas ele tem uma grade assim, bem completa, é o Data Science Academy. Esse acho que é Data Science Academy mesmo. Deixa eu até ver, eu estava aqui outro dia olhando. Tem um que dá uma visão de negócio, de processo de gestão, de ciência de dados, de como datascienceacademy.com.br mesmo. Aí tem formação de cientista de dados, são 340 horas, se não me engano, mas assim, é bem completo. Eu gosto muito do Executive Data Science e o de Data Science da Johns Hopkins, aí já é inglês na Coursera, eu acho que eles dão uma visão bem legal, bem completa, do processo, fala uma língua bem real, assim, de case, aí tem um bootcamp no final, assim, fazer um caso, entendeu? Então, acho que ele dá um ciclo, não é tão grande quanto o outro, dá um ciclo bem completo. Eu acho que esses, especialmente, assim, são dois que eu normalmente recomendo. Tá? Thiago, você tem alguma recomendação? Eu gosto muito desse que o Gabriel falou, do Data Science, da Johns Hopkins, que é lá no Coursera, e tem dois que eu também sempre recomendo. Um é o Machine Learning, do Andrew Ng. Esse é bem famoso, muito conhecido, também está no Coursera, Andrew NG, né? Esse cara foi aluno de um outro cara muito bom que, inclusive, teve aí no FRJ, que é o Michael Jordan. Não o jogador de basquete, mas o estatístico / cientista da computação / cientista de dados. Tem um muito, muito bom do Rob Tibishirani e do Jerome Friedman, que é o Statistical Learning. Tá? Inclusive tem um livro gratuito que é Introduction to Statistical Learning,
E tem um livro, enfim, um pouco mais pesado, que é o Elements of Statistical Learning, que em geral dão em cursos de pós-graduação aqui e lá fora, né? Mas esses seriam os que eu recomendaria. E o Targino já fez a propaganda dele da ciência de dados. Tirando a parte do jabá, falando mais sério, eu acho que tem muito curso desses que o Thiago e o Gabriel comentaram, que são muito bons. Eu acho que tem... Minha experiência pessoal, eu fiz alguns desses cursos. Eu fiz o curso do Andrew Ng, eu fiz o curso do Statistical Learning também. Eu gosto de ver para ver como é que são as apresentações, eu acho legal. Eu acho que tem muitos cursos muito legais, mas uma coisa que eu tento forçar meus alunos a não fazer é repetir um aprendizado que eles já tiveram de forma formal. Então, assim, não consigo ver a necessidade de um cara assistir 6 horas de um curso de regressão linear. Pô, cara, você já fez 7 cursos de graduação na estatística, você realmente precisa fazer isso? Isso eu acho que é um pouco de perda de tempo. O que o Gabriel falou de fazer um curso que tem um projeto no final, algumas coisas mais interessantes, pô, isso vale muito a pena. Mas ficar repetindo, e tem muita repetição nesses cursos, ficar repetindo o que você já viu na sua formação formal é um pouco de perda de tempo. Então, você vai fazer 2.000 horas na graduação, mas se você fizer essas 200 horas de uma repetição do que você já viu, não vai adiantar muito. Então, acho que o que é o melhor curso, eu acho que depende muito de quem é a pessoa que está indo fazer o curso. Pô, se você já fez uma graduação em estatística ou em matemática, você já aprendeu o básico de estatística, você já aprendeu o que é um teste de hipótese, uma regressão linear, esse tipo de coisa, não repete isso. Pô. Faz um curso de TensorFlow, faz um curso faz um curso para aprender a mexer na AWS. Eu acho que a pessoa acaba ganhando mais complementando com esses cursos online o que não aprendeu na formação formal. O que eu vejo muita gente tentando, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso aqui e tentando, viés de confirmação. Eu vou fazer esse negócio aqui porque eu já sei um pouco, eu me sinto mais à vontade e acaba não expandindo. Mas eu acho que tem muita coisa interessante e tem que ser tailor-made para você. Você olha lá, vê 20 horas de TensorFlow. Você já viu o TensorFlow? Não, então faz TensorFlow, pô. Ponto final. Eu acho que o melhor é muito particular. Tá bom? Mas o melhor é na vida. Excelente. Gente, muito obrigado. Foi muito interessante. Bom, acho que ficou claro que a gente precisa... acho que a maior dificuldade aí da ciência de dados, ficou claro nessas 2 mesas redondas, é que não tem o dono da bola, né? Aquela bola ali da rua, né? A gente precisa, na verdade, convergir, né? Os diferentes departamentos, até as diferentes universidades e, certamente, as universidades e empresas, né? A gente precisa se aproximar mais do mercado para também facilitar o trabalho de vocês, de estender o treinamento, né, necessário para isso tornar um bom funcionário. Então, acho que não tem jeito. E acho que é um desafio do Brasil mesmo, né? Não é só um desafio institucional, não é só institucional, acho que é um desafio coletivo, né? Construir essa super colaboração aí que talvez seja o maior problema para a gente agora. Acho que as pessoas... Tem muita gente capaz em tudo quanto é lugar, nas universidades, nos mercados, mas acho que essa integração que está faltando, e eu queria agradecer muito aos organizadores, né, os alunos, que eles são essencialmente os removedores de barreiras, eles conseguem quebrar todas as barreiras e juntar as pessoas. Muito obrigado mesmo. Tá? Bom, acho que é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário? Fábio, antes de você terminar, tem 2 coisinhas que eu vou falar e depois o Rodrigo acho que vai encerrar. Primeiro, para o professor Targino, o Fábio Ramos, não você, o outro, falou... O impostor. O impostor. Falou, já sou pós-graduado e gostaria de fazer 2 disciplinas dos cursos gratuitos da FGV. Como preparação para o futuro doutorado, é permitido? Não tenho certeza. Não tenho certeza se
burocraticamente isso é possível, então acho que tem que mandar um e-mail ali para aquele endereço que está lá. Mas, independente de ser permitido ou não permitido, acho que a melhor, na nossa estrutura lá, melhor preparação, melhor forma de se preparar para entrar no doutorado é fazer os cursos do mestrado e não da graduação. E a gente oferece também alguns dos cursos de mestrado, que estão agora online também. Então, eu focaria mais em tentar fazer os cursos do mestrado, que já são um passinho adiante. Eu acho que é um preparo, vai te dar um preparo mais legal, se você estiver pensando realmente em fazer o mestrado, o doutorado. Se você estiver pensando em fazer o mestrado, aí sim a graduação pode ser interessante. E o mestrado também lá tem essa pegada meio data science, que eu acho bem interessante também. E a outra coisa é que, assim como o professor Targino falou da propaganda da SGV em ciência de dados, o professor Hugo que participou da última mesa, ele pediu para avisar que existe uma especialização em ciência de dados nova da FRJ, que vai começar em setembro e vai ser totalmente online devido à situação. Acho que é isso. Rodrigo, alguma coisa para falar? Para quem tiver interesse no que o Luiz falou, eu botei o link para a página da pós-graduação dessa especialização que o Hugo pediu para divulgar no chat do Zoom. Bom, acho que eu quero agradecer a todos que puderam estar aqui, ao Gabriel, ao Rodrigo, ao Thiago e ao Fábio. Acho que foi um debate muito bom, muita gente gostou pelos comentários que ficaram ali na live, né? Tinha gente pedindo mais, falando para estender o comentário. Acho que foi eu, pelo menos, gostei muito. E acho que é isso. Obrigado pela presença de vocês. E hoje, então, agora a gente vai encerrar o primeiro dia da terceira semana de Engenharia Matemática e Matemática Aplicada. Amanhã a gente está de volta 9h30 com bate-papo com o professor Marco Cabral e a professora Monique Carmona e o aluno de mestrado Ricardo Turano. Vão ter vários outros eventos no dia, vai ter uma mesa redonda de biomatemática, vai ter palestra com o professor Nizar Shah, da Universidade de Toronto. Vai ser algo... o ramo de pesquisa dele é uma interseção entre inteligência artificial e teoria dos jogos. Talvez seja interesse das pessoas que tiveram interesse nessa mesa. Também vai ter uma palestra da professora Mariante Onel, da UFRJ, do Luciano Irineu, do IMPA, além de apresentações de alunos do Pedro Paixão e do Victor Kraus. Para quem tem interesse em Data Science, na quarta-feira também vai ter a palestra da Tamara Broderick, que vai ser relacionada a Data Science, em como Data Science ajuda pessoas com dificuldades, seja físicas, enfim. Acho que foi o Targino que comentou, não, desculpa, foi o Thiago que comentou do Michael Jordan. Ela foi aluna dele e vai estar trazendo essa apresentação aí. Quem tiver interesse, apareça. Acho que é isso, então. Muito obrigado, gente, Obrigado quem está assistindo e quem pôde comparecer. Obrigado. Tchau, tchau. O Gabriel Renault aproveitou para fazer uma propaganda. Já que tem um jabazinho, é só para avisar que a gente está contratando todos os níveis, tá? Júnior, pleno, sênior e engenheiro de dados. Tanto cientista quanto engenheiro, só mandar o currículo que a gente está procurando talento aí. Excelente. Muito bom. Excelente, gente. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Thiago, Rodrigo. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Pessoal.